Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Diálogo de Saúde aqui na Marjan Pharma, onde a informação é sempre um remédio muito poderoso, muito precioso. Nesse episódio, a gente fala de uma fase muito importante na vida da mulher. A gente fala sobre saúde e qualidade de vida no climatério. Existem muitas dúvidas com relação a esse período tão importante, com relação às emoções, com relação à reposição dos hormônios. Quem vai trazer muitas informações importantes nesse episódio é a doutora Rita Dardes, que é médica ginecologista e obstetra, especialista em mastologia e também professora da Unifesp aqui em São Paulo. Programa ótimo, está começando agora. Vamos juntos. Doutora Rita Dardes, que alegria te receber aqui. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Muito bem, muito obrigada, viu, Fernando? É um prazer. Alegria toda nossa. A gente tem muita satisfação de falar desse assunto tão importante na vida das mulheres e também na vida dos homens que precisam saber sobre essa situação que é muito especial e que tem muitas coisas para serem descobertas também, não é, doutora? Com certeza, é uma fase importantíssima da mulher. Existem muitas dúvidas. Eu queria começar com a mais frequente, que é com relação à relação dos hormônios e dessa reposição. Muita gente diz, né? O hormônio é um gatilho para o câncer? Então, Fernando, vamos dizer assim, o conceito da carcinogênese. Carcinogênese é como que o câncer se desenvolve. Ele tem 3 fases, basicamente. Né? A gente tem a iniciação, a promoção e a progressão. O câncer, ele se desenvolve quando você já tem uma mutação no gene. Isso é a iniciação dele. O hormônio, ele pode estar em 2 fases, na promoção e na progressão, que é quando você já tem essa célula mutada, né? E aí ele pode acelerar o crescimento. Então, em outras palavras, se você já tiver um câncer muito inicial, ele pode dar um fogo nele. É isso, mas ele não inicia o processo do câncer. Porque é preciso falar sobre isso, mas também não deixar de observar as vantagens enormes da reposição, tão necessária na qualidade de vida. Tirar dúvidas sobre essas questões, tipo assim, poxa, minha tia teve um problema de câncer de mama ou um tipo de câncer. Será que por causa disso eu não posso fazer a reposição? Perfeito. Fernando, a indicação primordial da terapia hormonal é para aquela mulher sintomática, né, que tem os fogachos, irritabilidade, insônia, depressão, secura vaginal, irritabilidade, diversas sintomas e que estejam dentro da janela de oportunidade. Isso é muito importante. O que seria isso? Seria aquela mulher que ainda está dentro do prazo para utilizar o hormônio, que seriam os 10 anos desde a última menstruação. Né? Ou que ela não possa iniciar a partir dos 60 anos, porque você tem mais benefícios do que malefícios quando você introduz nessa fase. O hormônio é para todo mundo? Não, bem que você falou. Será que pode, não pode? Existem contraindicações clássicas. Por exemplo, aquelas mulheres que já passaram pelo câncer de mama. É proibitivo, independentemente do câncer ser receptor positivo, receptor negativo, você não pode utilizar. Se ela teve um AVC, né, um acidente vascular cerebral isquêmico, se ela teve um infarto agudo do miocárdio, se ela teve um episódio de tromboembolismo em uso de hormônio, se ela tem uma hipertensão descompensada, um diabetes mellitus descompensado, ela não pode usar o hormônio. Então, o hormônio é para todas? Não, mas aquelas que não têm essa contraindicação, com certeza é muito bom. O que eu falei do caso da tia, a relação familiar, a tia é um empecilho? Não. O empecilho, se ela teve câncer de mama. Fator familiar não é proibitivo. Nem com a mãe? Não. Não, existem calculadoras matemáticas para alto risco de câncer de mama, que a gente consegue colocar a mulher com histórico familiar, né? E isso não é proibitivo, você vai ver custo e benefício. Então, vê se ela tem os outros sintomas muito aflorados e que se de repente eu vou privá-la de dar uma terapia hormonal por um medo de um risco que a família é simplesmente um dos fatores
que é multifatorial o câncer de mama. E essa avaliação, claro, nem precisa dizer, mas é muito personalizada, né? Vai de caso para caso. E eu queria também até aprender com essa relação desses termos. Estamos falando de climatério, saúde da mulher no climatério, mas tem perimenopausa, tem menopausa. Nossa. É uma confusão de palavras. Vamos lá. Então, o que é menopausa? É a parada da menstruação, né? E ela é definida retrospectivamente. O que quer dizer isso? A mulher tem que estar em falta dessa menstruação por 12 meses. Se ela estiver em falta dessa menstruação por 9 meses, ela está na perimenopausa. Ela está quase chegando lá. Então, ou transição menopausal, é outro conceito muito utilizado. E climatério é uma fase, né, que a gente fala da mulher de uma fase reprodutiva para uma fase não reprodutiva, que ela é extensa. Tá? Então, normalmente a gente se refere ao climatério quando a mulher já começam os sintomas, né? Você sabe qual que é o primeiro sinal? A gente acha que é o fogacho, né? Não, o primeiro sinal que a mulher está tendo uma falência, já um declínio desse ovário, é quando ela começa a alterar o ciclo menstrual. Esse é o primeiro sinal. Então, é aquela mulher que tinha um ciclo de 28 dias, ela fala, doutora Rita, meu ciclo encurtou. Ele começa a ficar mais curto. Ou ele mudou o fluxo. Então, há uma alteração de ciclo. Então, esse é o primeiro sinal. E aí, depois que a gente pode ter os outros sinais, como os fogachos. Então, é por isso que vocês sempre falam e escutam que a transição menopausal, ela pode durar alguns anos, né? Sim, essa perimenopausa, Isso. até 10 anos. Exatamente. Até 10 anos de transformações que vão se confundir com outros sintomas e que vão atrapalhar muito a qualidade de vida da mulher. Exatamente. Por isso que é importante que o especialista se atenha a essa história da mulher, né? Porque ela tem um fog, ela fica com a mente muito atrapalhada, ela tem vários sintomas que não necessariamente ela apresenta ainda a menstruação. Doutora Rita, sobre essa questão que a gente está falando, a gente tem a participação da nossa jornalista Júlia Bandeira com uma informação que vai acrescentar o nosso assunto aqui. Depois a gente volta para conversar. Vamos acompanhar. Existem hoje cerca de 1 bilhão de mulheres em todo o planeta vivendo entre a pré-menopausa e a pós-menopausa. A palavra menopausa é composta de 2 termos gregos, men, que é uma referência ao mês, e pausis, que é exatamente a pausa, o término. O diagnóstico da menopausa normalmente acontece entre os 45 e 55 anos de idade, depois que a mulher passa 12 meses sem menstruar. Muito bem, números expressivos. E é importante a gente falar que com a expectativa de vida aumentando cada vez mais, a mulher vai ter uma vida, mais da metade da vida nesse período. Com certeza. E precisa ter qualidade de vida nesse momento. Exatamente, é por isso que a gente tem que se preparar para a menopausa, né? Como a gente já começa, então eu sempre digo para as pacientes, né? A gente tem que ter uma qualidade de vida, né? E ter uma disciplina para a gente atingir esse momento muito bem. Porque aí você consegue manter a sua densidade mineral óssea, você consegue manter mobilidade, que é algo também que se transforma com o fator após a menopausa. Então, tudo isso tem importância no que você come, na atividade física, para se preparar para essa fase. Com informação. Informação é um remédio precioso, como a gente diz aqui nos nossos diálogos de saúde, né? E falando sobre informação, tem um quadro que eu também gosto muito, que é o Mitos e Verdades. Quero te convidar para participar conosco. A gente fala a frase e a doutora me diz se é mito ou se é verdade. Vamos lá? Vamos. A ginecologista doutora Rita Dardes participando conosco no Mitos e Verdades. A frase é essa, doutora. A frase diz o seguinte: é possível engravidar durante o climatério. Isso é mito ou é verdade?
é verdade, e uma verdade verdadeira. Por quê? Que nós, no começo, no climatério, quando ainda você tem o espaçamento da menstruação. Então, é aquela mulher que está menstruando a cada 3, 4 meses, ela fala, eu já não tenho mais perigo de engravidar. Só que não. Por quê? Porque você já começa a ter uma variação do FSH, que é um hormônio da hipófise, que estimula o folículo remanescente. Os folículos, eles ficam no ovário, eles vão se findando nesse período, eles vão diminuindo progressivamente. E aqueles que ficam são bombardeados pela essa elevação do FSH. Então, é possível ela ovular por estimulação desse folículo. Então, toda mulher que está nesse período do climatério, que não está definida conceituadamente como menopausada, tem que ter uma contracepção. Muito importante. É tão importante que eu queria que a doutora repetisse qual é o conceito que define, que aí sim, ela não vai mais engravidar. Isso é muito importante a gente frisar. O conceito de menopausa é algo retrospectivo, então a mulher não pode estar menstruando há 12 meses. Imagina a mulher se preparando para essa fase da vida, com uma dimensão maravilhosa de qualidade do que vem pela frente, vem uma gravidez. Exatamente. Não sabemos se essa gravidez vai para frente, mas que ela tem chance de engravidar e abortar naturalmente é muito alta. Bom, essa é uma informação importante. Com relação ao tratamento desses sintomas, vamos falar de como é que essa reposição pode ser feita, o tratamento desses hormônios orais, tópicos, quais são as possibilidades? Então, nós podemos classificar basicamente numa terapia de reposição hormonal, que nós falamos, que podem ser ofertados a essa mulher de uma via oral, uma via não oral, que seria transdérmica percutânea, e também a gente tem o tratamento local, que são os cremes vaginais ou em forma de óvulos. Então, esse tratamento são para aquelas mulheres que podem utilizar, né, Fernando, a terapia hormonal convencional, que em geral nós fazemos com 2 hormônios. Aquela mulher que possui o útero, ela vai associar o estradiol à progesterona. A progesterona é importantíssima para proteger o endométrio. E aquela mulher que é esterectomizada, isto é, não tem o útero porque teve um mioma, ela não precisa da progesterona, ela precisa apenas do estradiol. Então, isso é a terapia hormonal clássica. E para aquela mulher, ainda que tenha o desejo sexual hipoativo, ela tem uma diminuição da libido, nós podemos ofertar a ela a testosterona numa via não oral, sempre transdérmica. E se aquela paciente não pode usar, ou ela não quer usar o hormônio, ela tem o direito. Nós temos outras ferramentas, né? Nós temos a terapia não hormonal e nós temos os fitoestrogênios e nós temos os fitoterápicos, que são largamente utilizados e são de muito bom olhar para essas mulheres, porque dá uma estratégia, eles atuam, tem os terápicos, eles não atuam via o receptor de estrogênio. Não atua. É um outro caminho. É um outro caminho. Então, por exemplo, a semicifuga racemosa, que é um fitoterápico que atua no hipotálamo, no centro termorregulador da mulher, ele consegue diminuir as ondas de calor, não pelo receptor de estrogênio. Então, eu posso usar na paciente com câncer de mama, em especial naquela paciente usuária de tamoxifeno, que é uma adjuvância no câncer de mama que também incrementa os calores. Então, assim, é uma solução muito legal. E para aquelas mulheres que podem utilizar também os antidepressivos recaptadores da serotonina, porque a serotonina é um neurotransmissor que está envolvido na gênese desses fogachos e tem uma queda desses neurotransmissores. Então, você pode ofertar alguns antidepressivos que vão trabalhar também não via receptor de estrogênio. Isso é muito importante. Essa é a informação de ouro desse episódio, porque a gente está entregando uma informação muito preciosa, que é a qualidade de vida necessária para a mulher.
a gente está dizendo aqui, essa fase vai durar talvez até mais do que a metade da vida. Então é preciso ter uma atenção muito grande com todas essas possibilidades, né? Estamos vendo aqui como é grande o leque de opções, né, doutora? Exatamente. E a mulher, mas sempre isso tudo, essa terapêutica, Fernando, não pode ser desligada do o que a gente propõe sempre para ela, que é a alimentação adequada, a manutenção do peso corpóreo e estilo de vida. Né? Por falar nisso, a gente tem o Mitos e Verdades, que fala muito sobre essa questão agora. A gente vai entrar nessas questões. Mais uma frase aqui para a doutora me dizer se é mito ou se é verdade. Vamos lá? Doutora Rita Dardes, ginecologista, professora da Unifesp, participando aqui no Mitos e Verdades, a frase está aí, olha. Alimentação equilibrada e exercícios físicos amenizam os sintomas da menopausa. Isso é mito ou é verdade? Nossa, muito verdade, né? Nós sabemos que a alimentação, principalmente aquela inflamatória, rica em carboidratos, né? Ela incrementa todo o sistema adrenérgico. Então, a mulher já está com calor, você vai otimizar esses calores, né? O tabaco, ainda não tem nessa frase, mas o tabaco, ele aumenta o número dos fogachos e a duração dos fogachos. Então, a falta da atividade física também, porque na atividade física você tem produção de neurotransmissores que amenizam os fogachos. A alimentação, né, mais saudável, rica em vegetais, o verde. A gente fala, né, Fernando, que a mulher tem que comer bem colorido, que é isso, que é alimento de verdade, menos rasgar, menos condimentos, menos industrializados, porque isso tem impacto na piora dos sintomas. E é importante também a gente falar desse oposto, né? Que essa montanha-russa de emoções, ela está muito ligada também ao ganho de peso e também em outra ponta de problemas, a desproteção cardíaca, que essa variação de hormônios vai propiciar, né? Porque nós sabemos, Fernando, que no MENAC é quando a mulher menstrua, tá bom? Quando você compara mulher e homem, nós temos 2 homens para uma mulher no infarto agudo do miocárdio. Quando ela entra na menopausa, isso fica 1 para 1, né? Então, a mulher, e às vezes até alcança mais do que o homem, porque ela perde a proteção do estradiol. Então, imagine essa mulher com todos esses sintomas, com a falta de proteção cardiovascular, ela começa a ter aumento de risco para doenças cardiovasculares como infarto, como hipertensão e dislipidemia. Há uma mudança no metabolismo dessa mulher. Então, a mulher, quando entra na menopausa, quando eu estou avaliando os exames laboratoriais da minha paciente e eu a conheço e eu já sabia como era o colesterol, de repente ela chega com o colesterol total um pouco maior, ela chega com HDL, que é o colesterol bom, menor, ou ela chega com LDL, que é o colesterol ruim, maior, e ela já estava reclamando de irregularidade. Luzinha amarela piscando, sinal de alerta. Sinal de alerta. Ela está entrando na menopausa. Então, é um sinal metabólico da menopausa, uma modificação desses componentes. E eu queria complicar mais ainda essa equação, colocando aí uma variação de humor, um acentuado nível de estresse que vai levar para um risco de obesidade maior também, né? Sim. Conforme eu falei que há uma modificação no metabolismo basal dessa mulher, ela está gastando menos, tá? Ela está comendo mais, porque o estradiol, olha só, ele tem um mecanismo no hipotálamo, que é o centro da fome. Quando você cai, você tem mais fome. Ele atua na grelina. Então, você tem mais... A mulher hipoestrogênica tem mais fome. E há uma modificação na distribuição de gordura da mulher. O que mais ela começa a ficar mais androide. A mulher é ginecoide, ela tem uma distribuição mais, mais no quadril e menos nos membros superiores. Ela começa a ter essa distribuição no abdômen. Ela engorda no abdômen, que é o risco cardiovascular, né? Então, é super importante que ela saiba que ela vai
independentemente de qualquer coisa, poder ganhar de 3 a 4 quilos, porque ela metabolicamente está mudando, ela está gastando menos. Doutora, outro ponto de atenção, o cálcio acaba sendo afetado também. Isso envolve diretamente a saúde dos ossos? Isso é uma verdade. O osso, o que acontece nessa fase? A mulher tem maior propensão a uma diminuição da densidade mineral óssea, podendo ter uma osteopenia ou uma osteoporose. Ela tem uma necessidade de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. Então, é essencial você orientar essa paciente para ter uma dieta apropriada nos derivados do leite, né, para ter uma melhora no aporte do cálcio. Nem sempre é possível, não é, com equilibrar isso com leite, queijo. Né? Por isso que você deve, muitas vezes, suplementar a sua paciente também com cálcio e vitamina D. Doutora, eu vou chamar mais uma vez a informação da nossa jornalista Júlia Bandeira, porque tem mais um aspecto que a gente vai também associar à questão da menopausa e ela vai trazer essa informação para a gente voltar a conversa aqui, tá bem? Vamos acompanhar. A menopausa também causa transformações no cérebro, ou seja, é um processo neurologicamente ativo. A queda hormonal que acontece nesse período afeta diretamente esse órgão, que tem uma série de transmissores que dependem dos hormônios. Sintomas como ansiedade, insônia, depressão e névoa cerebral fazem parte desse período. Mais de 3/4 das mulheres desenvolvem sintomas neurológicos durante essa fase. Muito bem, essa questão a gente precisa falar com muita atenção, porque envolve também aspectos ligados à saúde mental. E não existem mais diferenças entre saúde física e mental? A saúde é uma coisa só, não é, doutora? Com certeza. E nessa fase, a saúde mental pode estar muito impactada, né? A gente sabe que a mulher fala assim, doutora Rita, eu não me reconheço mais, eu estou ficando louca. Eu estou esquecendo as coisas, eu estou com a memória super abalada. Eu não estou me reconhecendo, tem uma névoa mesmo, né? O que está acontecendo? Exatamente, o estrogênio é um hormônio essencial para a produção de neurotransmissores que são muito importantes para você ter essa memória boa. Com a queda disso, você pode ter esses sinais, esses sintomas. E muitas pacientes chegam e falam, será que eu estou com Alzheimer? Em geral, o Alzheimer não se instala nessa idade, né, de 40, 45 anos ou até 50 anos, em geral. Então, geralmente, esses sintomas estão associados a outros, né, como irregularidade menstrual, como insônia. Aí você explica isso para a mulher. Não, o que você está é numa transição menopausal. Doutora Rita, a gente está falando aqui de dezenas de sintomas que se confundem com outras patologias. Então, é importante frisar também que o médico precisa orientar, a mulher precisa procurar essa informação para não se confundir. A senhora está falando, o esquecimento é normal, não é exatamente um sintoma de um problema ligado a uma demência ou coisa assim. Exato. Por isso que uma boa anamnese, né? Aquele paciente que chega até a gente tem que escutar e fazer a montagem desse quebra-cabeça, né? E aí, logicamente, a gente ofertando o que uma melhora, uma terapia hormonal ou um fitoterápico, ela vai ter uma melhora desses sintomas. Eu faço ideia que a senhora deve pegar pacientes assim que vivem essa eterna montanha-russa de emoções, como se fosse uma TPM sem fim. É uma TPM sem fim. A mulher fala, será que... O que é isso? O que está acontecendo? Não me reconheço. Essa é a maior frase do meu consultório. Eu não me reconheço mais. Eu queria me reconectar comigo mesma. Porque assim, imagina, né, Fernando? Você com calor, com irregularidade menstrual, com humor super variável. Um dia você está com bom humor, outro dia você está péssima. Insônia, diminuição de libido, artralgia, que é dor nas articulações, fadiga.
Então, assim, essa mulher, ela se sente realmente fora de si. E por isso que a gente tem que orientar que isso pode ser trabalhado, isso pode ser melhorado conforme você vai fazendo a sua terapêutica. De novo, quero enfatizar muito aos senhores a importância do estilo de vida. Você precisa entender que não é uma doença, é um portal de possibilidades que se apresenta a partir do momento que a mulher se autocuida, se reconhece, se conhece, se ama, que é muito importante. Isso é muito importante. Então, eu sempre falo, né? Não tenha medo de falar todos os seus sintomas, ou não tenha vergonha. Então, você não está sozinha, porque, né? Ela não está sozinha. Né? Mas muitas mulheres até ficam... Você tem que ter uma proatividade, muitas vezes, na consulta, porque elas não vão falar, por exemplo, essa secura vaginal, elas não vão abordar uma diminuição da libido. Da libido. E isso tudo tem impacto na vida conjugal dessa mulher, né? Muitas vezes os maridos não entendem, os namorados não entendem. Então, esse podcast é para os homens, para entender as mulheres nessa fase. Não à toa eu estou aqui falando dessa importância de um letramento masculino para entender essa possibilidade. Como eu disse, na verdade é um portal de possibilidades, né? Porque existem muitas informações sobre o período fértil da mulher. Muitas. Mas poucas sobre essa fase que vai durar até mais. E é uma fase, né, Fernando, que a mulher ela perdeu o seu poder reprodutivo. Ela sabe que está envelhecendo. Psicologicamente é muito dolorido para ela, né? Mas, ao mesmo tempo, é libertador. Que é a fase que a mulher está realmente muito mais inteligente. É uma fase que ela tem mais tempo para ela mesma e ela atingiu o seu auge. Então, eu acho que assim, a gente tem que fazer... Por isso que é tão importante trabalhar nessa fase, porque ela está no seu potencial máximo. Isso é muito legal. E a qualidade de vida, o autocuidado, a atividade física, enfim, os cuidados tão necessários, né? Doutora, olha, muito bacana. Agora a gente termina um episódio mágico e fantástico como esse com um outro quadro que se chama Prosa de Consultório, onde a senhora me conta aqui uma boa história com um final feliz de tudo isso que a gente falou aqui. Vamos contar? Espera aí, vou chamar a vinheta. Vamos lá? Prosa de Consultório com a doutora Rita D'Artes, ginecologista. Poxa vida, teve uma participação fantástica nesse episódio aqui e ela vai contar uma ótima história. Por favor, me conte tudo. Então, é muito transformador, assim, quando você pode impactar na vida, na qualidade de vida dessa mulher, né? Por exemplo, as pacientes que estão com câncer de mama, né? Elas têm câncer de mama, elas falam, meu Deus do céu, eu não vou poder fazer reposição hormonal. A minha vida está findada. Isso não é uma verdade, Fernando. Hoje nós temos infinitas possibilidades de trabalhar os sintomas dessa mulher. Né? Então, a paciente com câncer de mama, que chegou no meu consultório, 52 anos, estava com fogachos, ela teve o câncer de mama aos 48 anos e realmente ela falou, doutora Rita, e agora? Eu vou ficar velhinha? Né? Eu estou com muito calor, eu não consigo ter relação sexual com meu marido, eu estou seca, eu estou sem libido. E nós ofertamos a ela um fitoterápico que atua, né, que eu já te falei, no sistema nervoso central, no centro termorregulador e que conseguiu controlar essas ondas de calor. E aí ela teve uma melhora significativa e hoje ela consegue ter uma qualidade de sono, porque ela acordava pelos fogachos, né? Ela consegue ter uma melhora de humor, porque tudo está impactado. E para a parte vaginal dela, você pode tratar localmente, até com hormônios de baixa dosagem, localmente é permissível fazer isso em certos casos. Ou então nós temos estratégias não hormonais também, como os hidratantes vaginais, como o laser, a radiofrequência, entre outros. Então, isso é muito legal.
Muito bacana. Doutora Rita, quero te agradecer enormemente. Obrigado pela gentileza da sua participação, sua generosidade. Muito obrigado. Acho que foi um episódio de enciclopédia que vai ajudar muitas pessoas a ter um maior entendimento sobre esse período tão importante. Muito obrigado. Um prazer foi todo meu. Alegria. Obrigada. Muito obrigado também pela sua companhia. O convite é para você divulgar, compartilhar esse episódio com pessoas que você sabe, você tem certeza que vão aproveitar as informações aqui sobre saúde e qualidade de vida. Até a próxima. Saúde!